programa a seguir contém spoilers de Game of Thrones. Está começando agora o Da Hora Cash, apresentado por Lauro Dutra e Caroline Sayuri. Fala aí, nerds, beleza? Aqui quem fala é o Lauro Dutra, primeiro de seu nome e da casa Targaryen. Olá, eu sou Caroline Sayuri, primeiro de seu nome, Rainha da Noite. Bom, pessoal, hoje estamos aqui para falar um pouco de Game of Thrones, especificamente por que o final da série foi tão ruim. Eu não sei se para todo mundo foi ruim, mas pelo menos para mim foi. Deixou a desejar. Pra mim não foi ruim não, pra mim foi péssimo, isso sim. Eu não gostei de nada. Desde o primeiro episódio, não. Eu estava tipo assim, muito ansiosa pelo primeiro episódio. E já no primeiro episódio foi um banho de água fria. Não sei se pra você foi, mas pra mim foi. Não, sim, com certeza pra mim foi ruim desse jeito, porque foi como se essa temporada ela fosse totalmente desconexa das outras. É como se fosse uma temporada de Game of Thrones, mas não de Game of Thrones. Não, Parece foi que totalmente foi uma temporada de outra série. de outra série, não tinha nada a ver. Sim, eu sim. lembro, nossa, eu peguei e contratei a HBO pra poder assistir. E eles fizeram isso. Não. Nossa, foi uma decepção atrás da outra. Sim, uma decepção atrás da outra aí. Essa temporada, ela... bom, você sabe o que é o filler, né? O termo filler. Que no anime, quando o mangá ele não avança, quando tem episódio fora da história do mangá, é chamado de episódio filler, que é como se fosse um episódio só pra encher linguiça, um episódio não oficial. E é exatamente isso que essa temporada foi. Ficou parecendo que foi uma temporada filler. A última temporada da série. Foi exatamente temporada. E não sei se... eu lembro que na época a gente comentou aquela coisa, não, só foi o primeiro episódio. Eles amam arrumar. Sim. Lembra? Sim, a gente sempre tava com esperanças. Só foi o primeiro episódio. Não, dá pra arrumar ainda. Eles estão... eu lembro que a gente comentou... a gente tá aguardando o grande finale, né, ali. Só fazendo isso só pra deixar a gente de queixo aberto, e não foi assim. Sim, até aquele primeiro episódio ele não foi tão ruim assim. Ele foi um episódio satisfatório. O problema é que essa temporada teria 6 episódios e não 10 como as outras. Então, esse primeiro episódio, ele seria maravilhoso se fosse uma temporada convencional, com 10 episódios. Agora, com 6, o primeiro episódio deveria ter avançado muito mais. Só que aí veio o segundo episódio e acabou, foi tudo por água abaixo. Veio o terceiro e piorou mais ainda. O terceiro tinha vontade de entrar na televisão e falar, chega, gente, pode parar. O grande problema... O grande problema é que não existe o final nos livros. Não tem final. Os livros ainda não terminaram. Por quê, né? Por que será que não existe final? Porque o autor não entregou nada. Porque ele já tá escrevendo o livro há 11 anos já. Ele não... Olha, desculpa, gente, mas eu acho que ele não vai entregar nada, não.
ele tá demorando muito, né? A não ser que ele já tenha terminado o 6º livro e ele esteja terminando o 7º, para garantir que, se acontecer o pior, ele consiga entregar o 6º e o 7º, consiga ter um final já pronto, porque já pensou se ele entrega o 6º livro e aí, Deus me perdoa de falar isso, mas acontece alguma coisa com ele, ele morre, e aí a gente vai ficar sem final. Sabe o que eu fico pensando? Que ele tá fazendo isso justamente por isso. Eu acho que ele deve ter o livro já terminado pra isso. Ele morrer e tá lá no testamento. Pra ser lançado só quando eu morrer. Meu Deus, a gente é muito e não mal. É possível. Não, olha, o veneno tá descendo aqui porque é um ódio que eu acho. Não tem o que a gente postar. Eu te entendo, eu sei como é. Bom, pessoal, foi você que me apresentou Game of Thrones. Aí eu assisti, né? Aí eu gostei, assim, no meu coração. Verdade, eu posso ganhar um pouquinho de crédito por isso. Eu fiz muita gente assistir Game of Thrones e eu falei, é a melhor série do mundo, assiste, o final vai ser maravilhoso, não sei o que. Aí veio o final e eu fiquei, pois é, né? Então, mas né? Porque, tipo assim, valeu a pena você assistir 7 temporadas que foram boas. Só o final que foi bosta. Né? Tipo, a 7ª temporada foi maravilhosa. Sim, verdade. Mas então, pessoal, antes da gente prosseguir aqui com o nosso episódio, eu queria pedir para vocês seguirem o Da HoraCast aqui no Spotify, se você está escutando a gente aqui pelo Spotify. E se você está escutando pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta aqui embaixo se para você o final de Game of Thrones foi ruim ou se você gostou do final. Se você gostou, gente, por favor, fala. E tenta fazer essa cabecinha oca minha entender. Por que você gostou? Porque eu, sério mesmo, eu quero tentar entender. Dê alguns argumentos do porquê o final foi bom pra você. Porque eu xinguei tanto, gente. Porque pra gente não foi. Claramente não foi. Eu lembro que... Eu muito ter gostado. Eu lembro que na época tinha vazado o último episódio. O que ia acontecer. Aí eu lembro que a gente tinha lido, a gente já sabia o que ia acontecer. E no dia que lançou o último episódio, você me ligou e a gente assistiu o episódio juntos. Uhum. E a gente só ficava... Meu Deus, sério que isso tá acontecendo? Sério, tipo, a gente assistiu com muita raiva. Não, gente, não fizeram isso. Nossa, foi péssimo. Acho que uma dos principais motivos dessa temporada, desse final ter sido ruim, é que os personagens, eles estavam agindo de forma diferente. Vamos pegar como exemplo a Daenerys. A Daenerys, ela mudou da água pro vinho. Nas outras temporadas, ela aparentava ser uma mulher firme, segura, decidida, com pulso firme. Ela sabia o que ela estava fazendo. Ela tinha um objetivo e ela sabia o que ela queria. E nessa última temporada, não. Ela ficou uma mulher insegura, perdida, com medo, boba. Ela ficava assim, abobada, sabe? Ela ficava vendo o Jon Snow sendo tratado bem pelas pessoas e ficava com inveja, com ciúmes. Coisa que, se fosse a outra Daenerys que a gente conheceu nas outras temporadas, ela não ia ficar assim. Não, sim, exato. Ela era decidida, ela sabia o que fazer. Ela não tinha essa coisa de
Ah, porque isso, porque aquilo, porque eles te amam e nunca vão me amar. Não, não ia ter nada disso. Eu lembro que na época que tava passando isso, ainda eu ficava indignada e postava nos meus status que não era novela, era Game of Thrones, tinha que ter sangue. Sim, e o pessoal ficava bravo comigo. Exato. E eu falava, não é novela. Eu também. De amor. É Game of Thrones, é guerra, é sangue, é tripa. Sim. Então, não era tudo isso, não. Não é uma novela das 9, é Game of Thrones. É pancadaria. É sexo, é guerra, é sangue, é dragão, é tudo. É aquela coisa de, tipo, das pessoas ficarem horrorizadas com as coisas que aconteciam na época. E não, e foi uma coisa café com romancezinho, café com leite. Nossa, romancezinho, café com leite, exatamente. Não tem palavra melhor pra descrever. Nossa, eu fico muito indignada até hoje. Eu fico muito indignada. Eu lembro que no primeiro episódio, quando tem aquela cena do Jon Snow e a Daenerys lá no meio daquelas montanhas de neve, e aí a Daenerys fala: ah, eu poderia viver com você durante 1000 anos aqui. E eles começam a se beijar, eu fiquei tipo, que nojo, não acredito que eu tô vendo isso. Eles pegam o dragão e passeiam de dragão, né? Sim, nossa, tipo, cara, nada a ver, sabe? Eu acho que eles viajaram muito nessa temporada. Muito. Porque os showrunners da série, o D&D, os D&D, eles consultaram o George, o autor, sobre o final. Então eles sabiam o que ia acontecer no final. O George provavelmente sentou com eles e falou: olha, a Daenerys vai morrer, o Bran vai virar rei, isso e isso. Porque existe uma grande diferença entre você estar no ponto A e ter que ir pro ponto B, e o caminho, a trajetória entre esses dois pontos. Os D&D estavam no ponto A, que foi até o final da 7ª temporada, e eles tinham que chegar no ponto B, que era o final de Game of Thrones, a última temporada. E eles sabiam o que ia acontecer no final. Eles sabiam que a Daenerys ia morrer, que o Bran ia virar rei, que a Arya ia matar o Rei da Noite. Só que eles não sabiam qual o caminho que eles deveriam percorrer para chegar até o ponto B. O George sabe. O George tá fazendo isso nos livros. Ele tá construindo esse caminho para chegar no ponto B. Agora os D&D não. Eles foram do ponto A até o ponto B. É como se foda-se o caminho. Eles não tiveram nem aí pra trajetória até chegar no final. Eles só queriam chegar no final e pronto. Não, eles não estavam nem aí com a história em si. Sim, eles não se importaram com o roteiro, que é uma das coisas que Game of Thrones é famoso por ter feito muito bem nas outras temporadas, porque caramba, a primeira, a segunda, principalmente a terceira, quarta temporada, a quinta, a sexta e até a 7ª também, assim, salvo exceções, tem um roteiro impecável, maravilhoso, o roteiro é muito bom, a história é muito boa. Agora a 8ª não, o roteiro é como se fosse escrito por um jovem, sabe? Um aspirante a roteirista. Alguém inexperiente. Parece que eles que queriam acabar logo com as coisas. Eles não se importaram com o meio. Eles queriam só acabar. Não sei se aquele... Não sei se você viu um vídeo dos atores lendo o roteiro final. Eu vi. Achando aquilo... Nem eles acreditavam. Tanto é que durante a premiere da temporada tiveram algumas entrevistas com a Emilia Clarke,
que é a atriz que faz a Daenerys, e com o Peter Dinklage, que é o que faz o Tyrion. E a Emília fala em uma dessas entrevistas, tipo assim, dá pra ver que o jeito que ela fala é com deboche. Ela fala, essa é a melhor temporada de todos os tempos. É claro. E o ator que faz o Tyrion, ele fala, nossa, os D&D são os melhores showrunners da vida, são os melhores roteiristas. É claro. E tipo, dá pra ver que ele fala com deboche. Os próprios atores estavam debochando da última temporada, porque eles sabiam que era uma merda, que era horrível. Eles acabaram com 7 temporadas. Sim, eles acabaram com um legado enorme que foi o Game of Thrones. E eu acho assim que uma das coisas, tipo, se não a principal coisa que ferrou com essa temporada foi a morte do Rei da Noite. No terceiro episódio. Nem fala. Tipo, ele apareceu no terceiro episódio. Eu tava esperando muito ele aparecer. 10 minutos de cena e morreu. E quem matou ele? A Arya. Cara, como é que fica? Nossa, que ódio. E a profecia do Azor Ahai? E a profecia do príncipe que foi prometido? Teve aquela cena lá na 7ª temporada da Melisandre indo até Pedra do Dragão para falar com a Daenerys, falando que ela precisava se unir com o Jon Snow porque ele era o príncipe que foi prometido. Aí Melisandre fala, não, a tradução pode ser príncipe ou princesa, dando a entender que a Daenerys era o Azor Ahai. E tipo, aquilo não virou mais nada. Tinha muitas sabe? teorias, muitas teorias. Aquilo foi uma puta solta. Todas as teorias foram por água abaixo. Todas as teorias. Porque não teve nada de Azor Ahai, não teve nada de profecia. Foi simplesmente a Arya e uma adaga. Foi isso. A morte do Rei da Noite foi a Arya e uma adaga. Tá entendendo? Sabe aquela coisa do cara ser, tipo assim, uau, tipo, um puta de um vilão? Sim, um vilão fodástico. Um vilão que não fala, que mete medo em todo mundo. Mete medo em... E eu, tipo, tava... Porque eu sou apaixonada por ele. Eu estava esperando muito ele aparecer. E eu nossa, todo mundo. Nossa, vai acabar ele no final com uma super guerra. Ele vai morrer, tipo, daquela forma digna, né? Sim, de uma forma digna, de uma forma que ele, como vilão, como principal vilão, desde o começo, merecia. Ele vai morrer de uma forma, tipo... Ele tem que morrer de uma forma... épica. Dolorida, épica, de tudo que ele fez. Aí, sim. O que acontece? Eu esperando que ele ia morrer, tipo, no penúltimo episódio, né? Aí vem o episódio e acontece o quê? Ele morre. E morreu. Ele morreu no meio, na metade da temporada. Como um vilão morre na metade da temporada? Não faz o menor sentido. E como que ele morreu com o quê? Uma simples... adaga. Tipo, ele morreu, tipo, como um Dobby, uma adaga. Sim, exatamente. Só que a morte do Dobby foi mais significante do que a dele. Sim, foi, exatamente. Eu lembro que nossa. Quando acabou a última temporada, nossa, eu lembro que eu tava com muita raiva, eu tava desolado, eu tava triste, chateado, com raiva, com ódio, com tudo. Sim, todo porque mundo, acabou. Todo mundo ficou assim. Acabou de um legado. Sim, e aí nessa época. De uma forma...
nessa época eu comecei a escrever um roteiro alternativo da última temporada. Eu comecei a escrever como seria a última temporada no meu roteiro, sabe? Na minha concepção. E eu cheguei a escrever o primeiro episódio completo, trabalhei no segundo episódio, só que depois eu acabei desistindo, porque nunca ia virar nada e, tipo, ia dar muito trabalho pra terminar, então eu larguei de mão. Só que nesse roteiro, tipo, essa temporada teria 10 episódios e era o que eu queria. Eu queria prolongar essa guerra com os Caminhantes Brancos. Eu queria levar essa batalha pra Kingsland. E eu esperava realmente que o Rei da Noite ia morrer em Kingsland, que teria a batalha final lá no penúltimo episódio, e só aí que ele ia morrer. E lá, mas não no terceiro episódio. Sim. Não, no terceiro episódio. E não pela área. E não pela área. E não em um episódio só. Porque ele aparece no terceiro episódio e morre. No terceiro episódio. E morreu. E morreu. Eu acho que ele deveria ter aparecido pelo menos em 2 episódios, 3 episódios. 3 tinha que aparecer, porque ele era vilão. Ele é o vilão principal de Game of Thrones. Ele apareceu pelo menos em 3 episódios. Agora não, ele apareceu em um episódio e morreu nesse mesmo episódio. E morreu. Eu lembro que quando aconteceu a cena, eu fiquei, tipo, parada na frente da televisão. Falei, oi? É sério? Nossa, sim, quando... Volta. Volta quando e faz de novo. Quando o terceiro episódio saiu, e aí teve toda aquela sequência do final, com aquela trilha sonora do Rei da Noite tocando de fundo. Aí eu ficava, meu Deus, o Rei da Noite vai matar o Bran. Fudeu, nossa, ele vai matar todo mundo aí, tipo, por dentro tá, vai, mata, porque ou a área, né? Eu tava torcendo pro Rei da Noite, não vou mentir, porque eu tava torcendo pra ele. Eu também tava torcendo pra ele. Quando a área apareceu pulando, que ele pegou ela pelo pescoço, né? Acho que é pelo pescoço. Ele pegou ela pelo pescoço, eu pensei assim, se fodeu. Nossa, tá aí, Arya. Pra que você foi? Pra que você foi aí, garota? Você vai morrer agora. Morrer. Aí não, o que acontece? Ela derruba a adaga em câmera lenta e enfia na barriga dele. Nossa, tipo, eu lembro que eu fiquei muito, tipo você. Eu fiquei tipo, como assim? Por favor, faz de novo. Eu tô assistindo errado. Deixa eu sintonizar a antena aqui e fazer alguma coisa, porque eu tô assistindo errado. Volta, eu tô assistindo errado, ou eu tô torcendo errado, eu não sei. Alguma coisa tá errado em mim, não sei. Eu fiquei desse jeito, sério. Ou tipo, não é na gente, é na... né? Claramente, o que tava errado era uma outra opinião. Aquela porcaria de roteiro. Nossa. Eu jurava que ele ia matar ela. Eu falava assim, nossa, ele mata ela. Muita gente não vai gostar, né? Mas eu vou, porque ela é importante e todo mundo morre nessa porra, então, ops. Enfim. Todo mundo morre e, né, vai ser legal. E daí, né? Tá tudo bem falar porra. Então, e, né, e tipo assim, não foi isso que aconteceu. Sim. Aí eu fiquei, então tá, né? Eu ia assistir de novo a temporada, mas eu não tive coragem. Eu assisti uma vez só, eu assisti quando passou, eu assisti junto quando passou, né? E foi isso. Acompanhei em toda semana e só foi isso. Não assisti mais.
Então somos dois, porque eu também fiz a mesma coisa. Não, Eu não assim, consegui assistir de novo. eu não consegui. Até Agora hoje. eu consegui. E hoje é dia 19 de maio. Hoje tá fazendo exatamente 2 anos que a série acabou. Que a E série até hoje eu acabou. não consegui superar aquele final. Também não. Foram 2 anos, Pra mas mim eu não ainda tenho existiu. ódio. Eu ainda tenho raiva daquele Uhum. final. Pra mim, eu tô esperando o final ainda. Entendeu? Sim, exato. Eu Exato. tô esperando. É como se aquele Acabou final na fosse 7ª falso. temporada. Aham. Tô esperando ainda o final. E pra mim aquele final foi falso, porque o verdadeiro final, pra mim, vai ser o dos livros. É, Quando lançar, aí sim vai ter um final. Porque se aquele é final que vai da lançar, série, né? pelo amor de Deus, se é que vai lançar. Quando lançar, né? Que pode ser daqui 2 Mais anos, 5 anos, anos, 10 anos, 100 anos. mais 11 anos pra conta. Ah, quem sabe, né? Pode ser. Mas quem você acha que deveria ter matado o Rei da Noite? E como você acha que ele deveria ter morrido? Eu acho que devia ser a Daenerys. Eu acho, né? Não sei. Ou A Dany? eu acho que sim. Porque é fogo e gelo, né? Aham. Eu acho que deveria ter sido ela. Por causa também do dragão dela e tal, aquela coisa toda. Sim, sim, eu entendo. Eu não gostaria que o Jon Snow matasse o Rei Também da não. Noite, porque eu sei que durante a série teve aquela rivalidade entre os dois. Eles colocaram o Jon Snow como herói e o Rei Ah, da não, Jon Noite Snow não é como nada pra antagonista. mim. Só que, pra mim, ficaria sem graça se fosse o Jon Snow, sabe? Pra mim também teria que ser a Daenerys. Inclusive, eu pensei, tipo, quando eu tava fazendo o roteiro alternativo, o meu final pro Rei da Noite seria lá em King's Landing, lá onde tem o Fosso dos Dragões. E Uhum. nessa cena, o Rei da Noite iria matar o Jon Snow, porque ele teria como alvo a Daenerys. Só que o Jon Snow ia defender a Daenerys e ele ia acabar Exato. sacrificando. Sim, exatamente. Aí o que que ia acontecer? O Rei da Noite ia matar o Jon com a própria espada do Jon, que é a espada de aço valeriano. E, de acordo com a lenda do Azor Ahai, o Azor Ahai, ele usou uma espada de aço valeriano, ele passou a espada dentro da esposa dele, perfurou a esposa dele e ele queimou. Ele usou fogo para fazer essa arma capaz de matar o Rei da Noite. Os caminhantes brancos e tal, né? Sim, sim, Aham. exatamente. E nessa cena, a Daenerys, ela puxaria a espada e ela ia fazer uma coisa que nunca foi feito na série, porque a gente sabe que ela é imune ao fogo, ela não queima. Só que ela não ficou em nenhum fogo de dragão. O único fogo que ela nunca ficou sobre ele foi o fogo de dragão. Uhum. Nessa cena em específico, o Drogon ia jogar fogo em cima dela. Tipo, ela ia sobreviver ao fogo de dragão. Só que o fogo ia acender a espada. E aí ela ia conseguir matar o Rei da Noite com essa espada. Uhum. Cumprindo a lenda do Azor Ahai. E que fica ali bem melhor do que a Arya matando ele com uma adaga normal. Tipo, Seria um nem é final uma adaga digno. especial, sabe? É uma adaga qualquer. Seria uma morte digna É do uma Rei. adaga do. É uma adaga do Tyrion, que depois Uhum. foi pro Mindinho. Seria uma morte digna pro Rei da Noite. Sim, seria uma morte digna e que faria sentido. Acho que a única. Você falou da Daenerys do fogo, mas não tem um episódio que ela sai do fogo? Sim, ela.
ela sai do fogo, mas aquele lá é o fogo normal. Ah, ela nunca ficou no fogo do dragão. O fogo do dragão, ele é bem pior do que o fogo normal. Então, eu sempre fiquei me perguntando, será que a Daenerys sobreviveria ao fogo do dragão? Será que ela seria imune a ele? Eu acredito que sim. Porque o fogo do dragão não pode matar o Rei da Noite. A gente viu isso, a Daenerys tentou. Mas não deu. Mas o fogo do dragão numa espada que foi feita com o sacrifício do amado da Daenerys seria a lenda do Azor Ahai. Aí sim. Ele. Sim. Só que não aconteceu nada disso. Não. Nada disso aconteceu. E ele foi morto pela Arya, que, tipo, ninguém imaginaria que ela mataria ele, ainda mais o Rei da Noite. Não estou desfavorecendo ela, mas não tinha nada a ver, né, o Rei da Noite. Não, de maneira nenhuma. Errado. Mas, não gostei, gente. Não gostei mesmo. E estou aqui destilando meu ódio depois de 2 anos quase. 2 anos não, quase não, já é 2 anos. Já é 2 anos. Não, eu não gostei de nada, de nenhum episódio. Então, de maneira nenhuma desmerecendo a Arya, porque ela é uma personagem maravilhosa, excepcional. Ela cresceu muito na série. Só que era o Rei da Noite. E não tinha nada a ver. A gente já tava esperando a profecia do Azor Ahai, a gente já tava esperando que seria mais difícil pra matar ele. E não uma simples adaga. Porque ele é o líder dos Caminhantes Brancos. Ele é o primeiro Caminhante Branco que criou tudo. Então a gente esperava que pra matar ele ia ser diferente dos outros Caminhantes Brancos. E foi igual. O outro, o braço direito do Night King. Aí sim. Direito. Aí beleza. Aí sim, o braço direito. Seria Arya, né? Tipo, seria muito. Nossa, seria fantástico, mas não. Se aquela cena que ela chega correndo, se ela tivesse matado aqueles caminhantes brancos, os braços direitos do Rei da Noite, um por um, isso chamaria a atenção do Rei da Noite e ele ia atrasar o ataque do Bran. E isso ia dar tempo do pessoal tirar o Bran de lá e correr, fugir com o Bran. Depois disso, o Rei da Noite ia continuar perseguindo eles e eles iam continuar fugindo até Porto Real. Seria a história perfeita. Porque aí o Rei da Noite teria que ir até Porto Real, onde ia acontecer a batalha final. Era onde a gente estava achando que ia acontecer. Era isso que a gente pensava. Eu achava que sim, que nessa cena ficaria legal se ela chegasse e pulasse eu não lembro o nome do braço direito dele, aquele cabeludo. Sei. Um dos cabeludos, sabe? Eu pegasse sei qual é. Aí sim ela matava ele. Aí seria muito legal. Mesmo, sabe? Mas não aconteceu nada disso. Porque acho que se fosse feito por fãs, seria, nossa, um final maravilhoso. Nossa, perfeito. Mas não foi feito por fãs, né? Então. O problema é esse. Essa batalha do terceiro episódio contra os Caminhantes Brancos foi linda, sabe? Apesar de ter sido um episódio escuro, que muita gente, inclusive eu, tive dificuldade pra ver algumas coisas. Nossa, não lembrava disso.
Só que foi bonito. Foi bem dirigido. Ver os dragões jogando fogo lá nos Whites. Foi bonito de ver. Só que os caminhantes brancos, os braços direitos do Rei da Noite, eles não fizeram nada o episódio inteiro. Eles ficaram sentados nos cavalos lá. Andando. E depois eles escoltaram o Rei da Noite até chegar no Bran, lá debaixo da árvore de coração. E eles não fizeram nada. Eles não atacaram ninguém, não teve nenhuma luta. Meu Deus, isso foi bizarro. Ai, tudo foi bizarro. Essa temporada foi bizarra. Outra coisa que a gente estava esperando também era que teria algum monstro, porque é algum monstro no sentido que eu falo de alguma criatura diferente, porque a gente viu que tinha o gigante, o zumbi. E tinha o dragão zumbi também. Só que a gente esperava o mamute zumbi, talvez, o lobo zumbi, uma aranha de gelo, como a velha Ama contava das histórias pro Bran. A gente esperava alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa surpreendente. Não, né? Tipo, era mas foi o básico do básico. Aliás, não foi nem o básico do básico. Foi a pontinha do dedo mindinho do básico do básico. Foi a cutícula. Nossa, foi a cutícula. Exatamente. Foi a cutícula do básico do básico. Do básico ainda. Eu não entendi o que ele falou. Foi exatamente isso, porque foi decepcionante demais. Para mim nunca existiu. Tanto que você falou sobre fazer esse último episódio, que eu falei assim, vamos, porque tá entalado na minha garganta até hoje. Sim, a gente precisava desse episódio da HoraCast para poder desabafar, né? Para contar o nosso lado da história, para contar o porquê que a gente não gostou desse final. Última batalha de Porto Real foi perfeita, foi linda visualmente. Toda aquela cena do Drogon destruindo a cidade, tacando fogo nos navios, tudo aquilo, nossa, foi perfeito, foi lindo. Só que foi a coisa pior. E a Daenerys, que ela ficou louca, que ela tacou fogo em tudo, né? E eu achei... Então, é isso aí. Foi uma batalha linda visualmente, só que foi a pior de todas em questão de roteiro. Porque, cara, a Daenerys, em questão de segundos, não foi nem minutos, em questão de segundos, ela virou louca. Foi como se ela tivesse, sabe aquele interruptor que os vampiros lá de The Vampire Diaries usa pra desligar a humanidade? Turn off, Foi como se ela tivesse aquele interruptor e do nada, virou louca. Ela desligou a humanidade e virou louca. Porque não fez o menor sentido. Nem a explicação esparrapada que eles deram lá no quarto episódio da Missandei perder a cabeça, do Rhaegal, o dragão, morrer. Ela perdeu o Jorah, o Sr. Jorah, lá no terceiro episódio. E isso não foi motivo pra ela simplesmente ficar doida. Pra ela ligar esse interruptor da loucura e ficar louca. Agora, o outro episódio, ela perde a Missandei e o dragão, que foi coincidentemente morto no mesmo episódio. Um episódio antes dela ficar do nada louca. Aí, que sentido faz isso, cara? Não tinha sentido porque ela tava feliz. Exato. Ela ia conquistar o que ela sempre quis a vida inteira. E a gente teve 7 temporadas construindo essa Daenerys, que ela sabia que ela ia perder coisas ao longo do caminho. Ela sempre soube das perdas, mas que ela nunca ia desistir de conquistar o objetivo, que era o Trono de Ferro.
E aí, na última temporada, eles resolvem transformar ela em doida. E outra coisa, a gente, que nem nós estávamos falando, ela estava feliz. Lembra da novelinha que a gente estava falando da novelinha? Então, não tinha o porquê ela ficar louca. Novela mexicana. É. Isso. Então, os diretores fizeram. Nossa. Só não fizeram, na verdade. Sim, só não fizeram. E também teve aquela coisa do Jon Snow ser herdeiro do trono, ser filho do irmão da Daenerys, do verdadeiro do príncipe Rhaegar. Só que o Varys, ele também agiu de uma forma totalmente diferente do personagem das outras temporadas. Porque com essa informação, antes mesmo da Daenerys ficar louca, ele já pensou no que ia acontecer e ele começou a contar para todo mundo, para Westeros inteira, que o Jon Snow era o verdadeiro herdeiro. Ele traiu a Daenerys, coisa que ele antigo, o Varys das outras temporadas, nunca teria feito, porque ele falou que ele não era leal ao rei ou rainha. Ele era leal ao povo. Mas ele também falou que a Daenerys era a única certa pro povo. Que ela ia corrigir tudo de ruim que estava acontecendo. Então, por que do nada ele cometeu essa traição? Por que do nada ele começou a achar que ela ia ficar louca? Que coincidentemente ela ficou louca, né? Assim, coincidentemente, né? E aí ele cometeu essa traição. Ele foi contando pra todo mundo que o Jon Snow, na verdade, era Targaryen. Não tinha o porquê disso. Não tinha o porquê dele ter feito isso. A história toda, ou a temporada toda, foi meio sem pé, sem cabeça. Só foi pra terminar mesmo. É isso que eu tive na cabeça, foi pra terminar. Sim, foi pra terminar. É que quando a gente tá assistindo algumas séries, a gente tem essa noção. A gente sabe quando a última temporada ela foi feita só pra terminar a série. Isso aconteceu comigo quando eu tava assistindo The Vampire Diaries. Eu senti que a última temporada foi só pra terminar, que eles não trabalharam direito ali. Eu senti a mesma coisa com a última temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina, porque foi uma temporada rápida, sabe? Eles não tiveram preocupação de como ia ser feito o roteiro, as linhas que eles iam traçar, não. Foi uma temporada apenas pra terminar. Pra terminar. Foi feito pra terminar, né? Sim, e essa última temporada de Game of Thrones foi exatamente isso. Foi uma temporada pra chegar logo no fim. Tanto é que o autor, George, dos livros, ele deu uma entrevista e ele falou com todas as letras que por ele em Game of Thrones teria 13 temporadas. 13. Seria 5 temporadas a mais. Então, claramente, os D&D quiseram terminar logo. Então, e eu não entendo, porque se eles queriam aquele negocinho assim, que coça a mão, sabe? Aquele negocinho bom de pegar. Se eles queriam só isso, por que terminar uma série lucrativa como Game of Thrones, que é a galinha dos ovos de ouro da HBO? Se eles fizessem mais temporadas, eles iam continuar ganhando dinheiro. Não faz sentido eles quererem terminar com 8 temporadas, sendo que o próprio criador falou que poderia ter 13 temporadas. Cansaram de fazer? Será? Não sei, não tem um porquê. Se cansaram, passa pra outra pessoa. Exatamente.
passa para outra pessoa. Eles eram muito egoístas ao ponto de terminar daquele jeito só para ninguém continuar o trabalho deles. Porque Sim, eles poderiam dar para outra pessoa. Dá pra entender o porquê eles fazem isso. Aí deixa a gente se ferra. E aí quem se ferra são os fãs. São quem tá assistindo. Quem se importa com a história. Eu não lembro agora quais são as outras séries que também aconteceu isso de ter um final. Ter a última temporada só pra terminar. Vocês que estão escutando, comentem aí quais foram as outras séries, porque de cabeça agora eu não lembro. Pessoal, comenta aí quais séries que pra vocês a última temporada foi só pra terminar. Olha, pra terminar. Eu acho que a última temporada de Once Upon a Time também foi só pra terminar, sabe? Foi uma temporada bonita, emocionante. Nossa, os fãs adoram. A gente, nós, fãs, adoramos. Só que a gente sabe que foi uma temporada só pra terminar. E não foi bem feita como as outras. E outras séries também, como Teen Wolf, também. É verdade. Muito pra terminar. E a própria PLL. Pretty Little Liars, que também a última temporada foi muito papá, sabe? Foi muito só pra terminar. Acho que eu assisti até a 4ª temporada e não consegui assistir mais. Você não tá perdendo muita coisa, não. Dexter também. O final foi ruim, mas eles estão fazendo de novo. Ainda bem, né? Nossa, eu acho que a melhor notícia da minha vida seria falar: vai ter o reboot de Game of Thrones, mas não vai ser feito pelo D&D. Nossa, eles fizeram, eles terminaram o Dexter e o final foi horrível e eles vão fazer uma outra temporada agora pra poder terminar, acho que digno, não sei. Tomara, espero eu que termine digno mesmo, porque foi horrível o final. Nossa, meu sonho seria se Game of Thrones tivesse uma 9ª temporada e a Daenerys ela fosse ressuscitada pelos sacerdotes vermelhos, porque o Drogon foi outra coisa, outra no final ele levou o corpo dela lá pra como é que é o nome da cidade que ele leva o corpo? Eu esqueci, mas é lá em Essos. E também é uma cidade onde tem sacerdote vermelho. Então, do mesmo jeito que eles trouxeram o Jon Snow de volta à vida, eles podem trazer a Daenerys. Pra mim, seria a melhor coisa do mundo se tivesse uma 9ª temporada com a Daenerys de volta, querendo vingar de todo mundo, sabe? Querendo matar todo mundo. Eu ia super apoiar ela. Eu também. Já que eles quiseram fazer ela de vilã no último episódio, como vilã mesmo. Aos 45 do segundo tempo, eles quiseram transformar ela na verdadeira vilã da série. Então, bora fazer uma temporada inteira com ela sendo a verdadeira vilã. A verdadeira vilã, então. Nossa, seria perfeito. Uma coisa que eu não gostei foi que colocaram ela muito na do Jon Snow. Sim. Dependente dele. Ela não é dependente dele. Ela não é dependente de macho nenhum. Ela é dependente dela mesma. Sim. Tanto é que lá na 7ª temporada, no episódio 3, ela fala pro Jon Snow: você acha que eu cheguei até aqui por ter fé na minha casa? Por ter fé no meu pai? No meu irmão? Em alguma coisa? Não. Eu tive fé em mim mesma. Ela fala pro Jon Snow com essas palavras. Então, ela sempre foi uma mulher decidida. Ela nunca precisou, tipo assim, pedir opinião de alguém. Ela nunca foi segura para fazer algo. Mas na 8ª temporada, ela ficou dependente
do Jon Snow. Ela ficou por quê? Porque fizeram uma novela. Teenager de 17 anos, que é totalmente dependente de um macho. Sim, porque fizeram uma novela e quiseram colocar um romance. Quiseram colocar um romance muito água com açúcar, né? Café com leite. Muito café com leite. Bem isso mesmo. E deu no que deu. Tem muita coisa errada, como a morte dos irmãos. A morte da Cersei e do Jaime, né? Nossa. Sim. É esse outro ponto que ódio. Porque já não bastava o Rei da Noite, lá no episódio 3, ter morrido daquele jeito, pela área, por uma daga. Aí, no penúltimo episódio, o que acontece? Cersei e o Jaime são mortos por uma parede. E morreu. Mano, uma parede. Como assim? Tipo, nossa, véi. O que matou mesmo? Uma espada? Não. O dragão? Não. Uma parede. Sim, uma parede. Tipo, o que passa na cabeça dos D&D de ter feito isso? O que eles pensam na hora? O desabamento foi o que matou eles. Tipo, a Cersei depois do Rei da Noite, é a maior vilã da série. Sempre ela arquitetou tudo, ela sempre estava por cima de tudo, fazendo os planos malignos. Sim, eu senti amor e ódio nela. Sim, olha lá na 6ª temporada, quando ela arquitetou tudo aquilo pra explodir o septo de Baelor. Aquilo foi maravilhoso. Ela tomando vinho lá naquela cena foi... Nossa, perfeito. E aí na última temporada ela vai morrer por uma parede que desmoronou. Sério. Eu não sei o que esses caras pensou na hora de fazer essa cena em específico. Esse final pra eles. Porque eu também não sei que tinha tantos finais. Tinha tantos finais que eles poderiam dar pra Cersei. Ser morta pela Arya, para a Arya poder completar a lista dela, que a Cersei sempre foi a número 1 da lista. Ser morta pelo Montanha, que poderia ter matado ela muito bem, do mesmo jeito que ele matou o Qyburn. Ser morta pelo próprio Jaime, né? Ser morta pela Daenerys. O Drogon poderia ter comido a Cersei. Seria uma morte melhor do que por uma parede. Mas, exatamente o que você falou, a Arya, ela poderia ter matado ela em vez do Rei da Noite, em vez do Night King. Era ela que deveria ser morta pela Arya, não o Night King. Sim, exatamente. Teve até uma coisa que eu te falei, não sei se você lembra, mas eu falei sobre... de quando eu tava fazendo esse roteiro alternativo, que a Cersei, ela seria morta pelo Jaime, o irmão dela, só que no final o Jaime ia tirar o rosto e na verdade ia ser a Arya. Ia ser então, tipo, qualquer morte seria melhor do que uma parede que desmoronou, porque ela fica sendo a morte da Cersei e do Jaime fica sendo um dano colateral da batalha. Isso não faz o menor sentido, porque eles eram dois personagens do primeiro escalão, dos personagens mais importantes de Game of Thrones. E eles não deveriam, eles não poderiam ter morrido daquela forma. Tinha tantas formas para eles morrerem, tantas formas trágicas que deveriam ter morrido. Fora que a Cersei, ela já
o tanto de coisa que ela fez, ela deveria ter sofrido, né? Ela deveria ter sofrido um pouco. Sim, alguém poderia ter matado o Jamie na frente dela pra fazer ela chorar, sofrer, sentir a dor. Mas não. Parede. A parede. Acho que a parede foi mais importante. Só pode. Não sei o que tem. Acho que, na verdade, eles bateram com a cabeça na parede. É isso que aconteceu. Aqui. Não tem outra explicação. Eu acho que essa morte deles na parede supera a morte do Rei da Noite pela adaga. É claro! Porque é muito pior. Sim, é muito pior. Muito mesmo. Nossa. Eu fico muito indignada com a série toda. Com a série toda não, com a temporada toda. Porque foi horrível. Foi horrível mesmo. Foi horrível. E uma coisa que também foi questão de roteiro dessa batalha lá em Porto Real é que a Daenerys ela poderia ela estava em um dragão, que é um animal que voa, e ela poderia ter muito bem ter sobrevoado todos os cidadãos que estavam lá embaixo e ido direto para Fortaleza Vermelha, para onde estava a Cersei. Ela não precisaria ter queimado todo mundo que estava lá. Não. Ela usou a cabeça naquela hora. Só que ela não usou a cabeça porque o roteiro decidiu. Roteiro este que foi encabeçado pelos D&D, pelos inteligentíssimos D&D, que ela não ia usar a cabeça. E ela ia queimar todo mundo. Porque a Daenerys que eu conheço, que é a minha Daenerys oficial, ela não ia sair queimando a cidade. Ela ia voar até a verdadeira inimiga dela. Ela ia direto ao ponto. E teria o quê? Matado ela, né? Matado a Cersei e conquistado Porto Real. Que seria outra coisa que era direito dela. Exatamente. Ela, pelo amor de Deus, não vem com essa história de Jon Snow era o verdadeiro herdeiro, Jon Snow é que tinha direito. Não vem com essa história pra cima de mim. Pra cima de mim também ele não tinha porcaria de direito nenhum. Nunca teve. Também, a Daenerys, ela sempre lutou pra isso. Exatamente. Olha o que essa mulher fez. Cara, ela não tinha nada. Ela era usada, maltratada, torturada pelo irmão dela. O irmão dela, lá no primeiro episódio... Tudo. Estuprada. O irmão dela falou lá no primeiro episódio da série que se fosse preciso, ele ia deixar que ela fosse estuprada por todos os homens e por todos os cavalos do Dothraki. Exatamente. Então, olha o que ela passava. E ela foi conquistando de pouquinho em pouquinho. Conquistou os dragões, conquistou o exército, conquistou amigos, conquistou o amor de pessoas. Olha que lindo aquela cena dela lá em Meereen, no final da terceira temporada, que as pessoas estão carregando ela nos braços, todo mundo sorrindo, felizes. Olha que cena linda, só de falar eu chego a arrepiar, porque aquela pra mim é uma das melhores cenas da série inteira. E aí, do nada, ela foi transformada em uma Daenerys irreconhecível. Porque eu não reconheço aquela Daenerys. Eu não reconheço ela. Eu reconheço. Uma surtada, louca, apaixonada, atrás de macho. E... mais uma vez colocaram... era pra ser ela, né? Eu acho que tinha que ser ela. Mas colocaram Jon Snow como o protagonista. Mas não sim, é. Sim. Pra mim, na minha opinião, não é. A Daenerys, ela é... ali na última temporada é uma deusa, uma louca ou uma feiticeira? Não, feiticeira é a Wanda.
É uma deusa, uma louca, uma tirana. Uma tia, Ela fica. Nossa, tipo, ela própria fala lá na quinta temporada. Ela fala pro Tyrion: eu vou lutar contra a sua irmã, que é uma tirana. Eu quero acabar com os tiranos. Ela fala com essas palavras que ela tá lutando contra tiranos, contra a tirania. E aí, ela vira uma tirana. Uhum. O roteiro decidiu que ela ia virar uma tirana. O que não faz nenhum sentido. Entendeu? Tipo, os caras quiseram fazer a Daenerys daquele jeito. Aquilo não foi uma opção da personagem. Aquilo foi opção do roteiro. Roteiro Não. mal feito. Muito. Nossa, muito mal feito. Não, o roteiro é um. Eles fizeram Game of Thrones parecer uma piada. Sim, uma piada. Game of Thrones ficou parecendo as séries teens, as séries de jovens, Mas, como você falou, Game of Thrones virou uma novela. Foi uma novela. Pra mim, virou uma novela. Nossa, eu lembro até na época que as pessoas ficaram muito bravas comigo. Aí depois, Sim. no final de tudo, elas olharam assim e falaram assim: nossa, você tinha razão. Daí eu falei: pois é. Sim. Mas teve gente que falou assim, mas se o final fosse feliz, se a Daenerys casasse com o Jon Snow, tivesse filho, se ela virasse rainha, aí sim ia ser o final de novela. Foda-se! Qual o problema disso? Era o final que a gente queria. A gente queria esse final novela, sabe? Na verdade, a gente não queria nem Claro isso, que não. não A ia gente queria ser. o Jon Snow morto. Claro que não ia ser o final desse jeito. É claro, Claro que eles não iam casar. é claro, Claro que a Daenerys não ia ter filhos, é claro. porque ela não pode ter filhos. Ah, não pode. Desde que a Mir Mazdur colocou a maldição dela. E não teria problema se ela virasse rainha. Porque esse era o final que eu sempre quis. É claro, A minha vida inteira. A minha vida inteira, né? Eu falo parecendo que eu tenho 150 anos, igual o Damon. 70 Mas anos. desde que eu comecei a entrar em contato com o Game of Thrones, a personagem que mais me conectei foi a Daenerys. Então eu sempre quis que ela conseguisse o que ela queria, que era virar a rainha de Westeros. E quando o roteiro distorceu tudo aquilo, eu já não queria isso mais. Eu já nem sei o que eu queria mais pra Daenerys, porque aquela não era a minha Daenerys. Aquela não era a Daenerys que eu conheci. Não, parecia uma outra pessoa. Totalmente desconhecida. Uma outra pessoa. Nem. Nossa, não. Foi uma temporada jogada fora. Foi jogada fora. Mas eu acho que uma das únicas coisas assim, teve o discurso da Daenerys lá no último episódio, que pra mim foi bonito. Mesmo que não tinha contexto nenhum, mesmo que era uma coisa sem sentido, o jeito que ela tava falando, como se fosse louca. Mas, foi bonito. Que ela Vai. chega. Eu gostei, ela chegando lá com o Drogon e o dragão abrindo as asas lá nas costas dela. Foi linda aquela cena. Mas, assim, eu acho que. Cinzento, né? Por causa da queimada, né? Aham, sim, exatamente, tá? É como se estivesse nevando. Aham. Eu acho que uma das coisas que salvou o final da série pra mim foi o Clegane Bowl, que foi a luta do Montanha com o cão, que era uma coisa que a gente já queria há muito tempo. E aquilo sim foi uma coisa bonita. Nossa, foi uma coisa bem feita. A luta, né? E aquele final do cão se jogando junto com o Montanha no fogo, nossa, aquilo foi
No incrível. fogo Tipo, ainda, né? Fogo é a coisa que ele mais temia na vida dele. E o fogo é o que o irmão usou pra destruir, entre aspas, o cão. E o cão usou fogo pra destruir o irmão dele. Então foi uma coisa linda. Aquilo sim foi bem feito. Só que eu tenho certeza que aquilo não foi feito pelos D&D. Eu acho que aquilo foi feito para algum estagiário lá da HBO. Porque se é uma coisa bem feita, não foi os D&D que fez. Não. Foi essa hora eles não estavam. Aí foram, tipo, um fã entrou lá e fez essa parte. Só essa parte que conseguiram fazer. Sim, exatamente. E outra coisa que é o porre. Tipo, é uma das coisas que eu mais odeio naquele final. É os discursos do Tyrion, que é o primeiro, ele tentando convencer o Jon de que a Daenerys é a vilã, de que ela precisa morrer. E ele, nossa, tipo, tudo que ele fala pro Jon, sabe? De todas as coisas que a Daenerys fez, que ela sempre teve esse instinto de matar as pessoas, de ser louca, sendo que nunca aconteceu isso, sabe? Isso é uma coisa muito mal interpretada, que foi coincidentemente implantada pelo roteiro. O roteiro fez aquilo ser mal interpretado. E o outro discurso é quando o Jon mata a Daenerys, né? Que tem aquela cena ridícula. Antes disso, tem a Daenerys entrando na sala do trono e toda aquela trilha sonora. Nossa, aquilo foi lindo, sabe? Tipo, mesmo que ela não pôde sentar no trono, mas ela conseguiu chegar até onde ela queria. Mesmo que não foi do jeito certo. Mesmo que foi de um jeito totalmente sem sentido. Mas foi emocionante de ver. E aí depois o Jon simplesmente vai lá e finge que tá louco de amores por ela. Finge que tá amando ela, dá uma de namorado apaixonado e mata ela, a Daga. De novo a Daga matando a personagem principal, o vilão. Quem que é o personagem principal dessa temporada? A Daga. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Sim, exatamente. Não tem outra coisa, não tem outro personagem. Sim, exatamente. E essa cena do Jon Snow matando a Daenerys e depois o Drogon indo lá e queimando o Trono de Ferro, cara, isso foi muito mal feito, porque me explica qual o sentido do Drogon queimar só o Trono de Ferro. O Jon Snow tava do lado dele. Por que ele não queimou o Jon Snow? Sendo que ele viu que o Jon tava com a adaga na mão. Se ele é tão inteligente de saber que o Trono de Ferro é o objeto que causou a morte da mãe dele, ele também teria que ser inteligente para ver que foi o Jon Snow que matou a mãe dele. É claro. Então, não faz o mínimo de sentido. Se você parar pra pensar bem, não faz o mínimo de sentido ele ter tacado fogo no trono e não do Jon Snow. Mas o Jon Snow, eles não é aquela coisa de o dragão não atacar quem é dos Targaryen? Alto lá. Nem sempre é assim. Porque com a nova série de Game of Thrones que a gente vai ter ano que vem, que é a House of Dragon, que graças aos 7 deuses não vai ser feita pelos D&D, os dragões eles atacam Targaryen, sim. Porque nessa série vão ser Targaryen lutando contra Targaryen. Então vai ser dragão lutando contra
os dragão. Contra dragão. Então, Então ele podia muito bem queimar ele. Sim, ele podia muito bem ter atacado o Joe. Porque o dragão, quando ele vê que aquilo causou a morte do dono dele, da mãe, no caso a Daenerys, o instinto é destruir aquilo que causou a morte. Ou ele que causou a morte. E naquele cenário, não era o trono, era o Jon Snow. Eles só quiseram destruir o trono. E quando eu falo eles, eu me refiro aos D&D, porque era uma coisa bonita, que ficaria bonito visualmente. E era uma coisa que eles iriam fazer para ninguém ficar com o Trono de Ferro. Porque eles queriam acabar com o Trono de Ferro. Se o trono foi feito com o fogo do dragão, com o fogo do Balerion, que queimou as 1000 espadas e criou o trono, então com o fogo de dragão ele seria destruído. Beleza, até aí tudo certo. Agora, precisava destruir o trono ali, daquele jeito? Sendo que quem matou a Daenerys, o assassino da mãe do Drogon, tava ali bem do lado dele. Foi tudo errado. Sim, foi tudo errado. E pra onde o Drogon exatamente levou o corpo da Daenerys? Ninguém. Que a gente vê... Será que eles vão falar agora nessa série que tá vindo? Essa série que tá vindo é mais antiga? Sim, é uma série mais antiga. Ela acontece 100 anos. 100 não, acho que é uns 300 anos antes de Game of Thrones. É bem antiga. Então, o Sam, ele fala pro Bran que o dragão foi visto sobrevoando lá alguma cidade de Essos. Só que a gente não sabe se ele tá levando o corpo da Daenerys pra lá. Pra alguma cidade de Essos. Ou se ele tá levando pra outro lugar. Porque tem o outro continente. Tem outros continentes. Tem ainda o Oeste, que a gente não sabe o que tem no Oeste. E tem também as Terras Sombrias de Ashai, que é um lugar perverso. Que tem feiticeiros, que tem magia negra, e tem tudo isso. Inclusive, foi de lá que vieram os dragões. E se o Drogon levar o corpo da Daenerys pra lá? E se tiver mais coisas? São infinitas possibilidades do que pode acontecer, da onde o Drogon pode ter levado o corpo dela. Que era uma coisa que também não devia ter morrido, né? Era ela. Né? Não devia ter morrido. Quem deveria ter morrido na minha opinião, era o Jon Snow. Quem deveria ter morrido, na minha opinião, era os D&D. Desculpa, mas eu tinha que falar. Eles não deveriam nem tocar em Game of Thrones. Sim, pra começo de conversa, eu acho que quando ele teve essa ideia eles tiveram essa ideia de terminar Game of Thrones com 8 temporadas, eu acho que a HBO deveria ter falado, não, o autor tá falando que pode ter 13 temporadas, então se vocês não querem fazer mais, sai daqui, estão demitidos. Sai de um lugar pra outro, sabe que vocês não querem. Sim, exato. Agora não, eles continuaram e fizeram. E o outro discurso do Tyrion, como eu tava falando, a gente desviou um monte de coisa. O outro discurso dele, que é uma merda, é uma total merda da última temporada, é aquele discurso em que ele elege o Bran Rei. Bran Rei! Como nossa, assim? Bran Rei! Tipo, verdade. cara, aquele discurso do Tyrion,
Aquilo que nos une é história, não existe coisa não sei o que do que história é imortal, história não sei o que. E quem tem uma melhor história para contar do que Brão Quebrado? Nossa, Brão Quebrado, tipo, quando ele falou isso, eu fiquei com tanta vergonha. Nossa, eu fiquei numa vergonha alheia. Você não tá entendendo. Tipo, nossa, velho, eu chego até a revirar os olhos pra isso, porque é muito mal feito, sabe? É muito broxante, é muito sem sentido, sabe? Eu acho que foi nesse momento que... Quer dizer, não foi nesse momento, porque em vários momentos a gente já viu que esse final foi uma merda, mas eu acho que esse foi o momento, tipo assim, momento ápice. Esse foi o momento que os D&D pensaram assim: se tem alguém que ainda acha que esse final tá sendo bom, então vai ter essa cena aqui pra provar pra essa pessoa o contrário, que esse final é uma merda. Porque essa cena foi... Desculpa a palavra, mas foi uma total desgraça. Foi. E não dá pra lembrar de Game of Thrones e não ter esse ódiozinho por causa dessa última temporada. Não tem como. Sim, não tem como mesmo. Mas, então, resumindo, Game of Thrones passou de uma série bem feita, de uma série bem roteirizada, de uma série foda, pra uma novela, como você falou, uma série que virou uma novela, e uma série também que foi feita só pra, sabe, aquele negocinho que coça a mão, que é bom de pegar? Pra isso mesmo. Só pra lucrar. Porque é isso. As primeiras temporadas, elas tiveram um bom roteiro, foram bem trabalhadas, porque era o começo. Eles precisavam que desse certo. Mas aí lá no final, a própria HBO falou assim: você vai acabar mesmo? Então acaba de qualquer jeito. Não, isso aqui é o dinheiro e pronto. É isso. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Não tem o que dizer. Porque foi um lixo. Pra mim foi um lixo. Um total lixo. Nossa, quando essa temporada acabou, meu Deus, eu acho que a orelha dos D&D ficou muito caiu. Quente. Eu falei muito. Caiu, sim, foi queimada, queimou. Porque a gente falou muito mal deles. E eu sempre defendi Game of Thrones. Eu sempre falei que era a melhor série do mundo, da vida. E ainda é. Eu ainda amo de paixão Game of Thrones, exceto uma vontadezinha de assistir de novo até a 7ª temporada. Até a 7ª, exatamente. Mas a última temporada em si, eu falei muito mal dela. E ainda falo mal. Eu tô acabando com a temporada aqui. Não tem como não falar mal. Falar bem da temporada. Tipo, falar assim, nossa, gente. É perfeito. É um final muito bom. Nossa, a temporada foi maravilhosa. Teve uns pontos ruins, mas foi maravilhosa. Não tem. Não tem. Hoje, quando eu recomendo Game of Thrones pra alguém, eu falo: olha, essa é pra mim a melhor série de todos os tempos. Ela é maravilhosa. Só que o final é uma merda. Então você pode assistir. Só que você fica sabendo que você vai se decepcionar com o final. Com o final, Nossa, e cara, não é só a gente. Não é só eu, o primeiro de seu nome da casa Targaryen. E não é só você, Rainha da Noite, primeiro de seu nome, esposa legítima do Rei da Noite. Não é só a gente que acha que esse final foi ruim. São
milhares de pessoas que falam que esse final foi ruim e argumentam que esse final foi ruim. Porque foi ruim. Não adianta falar que foi bom. Foi ruim, foi horrível. É isso. Pode final, ó. Bati o martelo. Foi o final. Pior final que poderia ter tido. Não, aí a gente, né, pensa, não, gente. 3 episódios ruins. Vai ficar bom. Vai, com certeza. 4 episódios ruins, não, gente. Eles estão guardando pro final. Porque o final vai ser daquele jeito. Vai ter muito sangue. Não teve isso. Sim, exatamente. E até antes da temporada estrear, até teve um pôster que saiu, que foi o Trono de Ferro. Só que ele era partes do corpo dos personagens. Todo mundo morto, assim, no chão, despedaçado. Cabeça, braço, perna, tronco, um monte de coisa espalhada assim no chão, formando o Trono de Ferro. Então a gente pensava, caraca, essa última temporada vai ser matança, vai ser bom. Nossa, o Rei da Noite vai matar todo mundo. Vai pegar o Trono de Ferro. Não, ele vai morrer para uma adaga. E morreu. Por uma adaga. Vai morrer para uma adaga. E morreu. E a Cersei e o Jaime vão morrer para uma parede. E morreu. Você tá entendendo quanto isso soa? Tipo, quanto isso soa uma coisa de criança, uma coisa estúpida, uma brincadeira. Nossa. Foi muito estúpido. Foi muito. Foi horrível. As duas palavras que definem essa temporada é péssimo e horrível. E horrível. Péssimo e horrível. E péssimo de novo. Pô, eu acho que já deu de falar mal. Acho que a gente já conseguiu destilar o ódio. Todo esse ódio que a gente vem guardando por 2 anos. Eu acho que a gente já conseguiu soltar ele. Acho que a gente já conseguiu soltar o nosso veneno. No bom sentido, tá, gente? Acho que tem gente aí que é parecido conosco, acho. Tem gente que tá inclusive tá sentindo a mesma coisa que a gente. Sim, com certeza. Inclusive, comenta se você gostou do final de Game of Thrones. Sim ou não? Se você tá aqui no YouTube, comenta aí embaixo na seção comentários. E se você tá ouvindo aqui no Spotify, você pode ir lá no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, e seguir a página do Nerd da Hora. Você pode procurar o Nerd da Hora em qualquer uma dessas redes sociais e comentar o que você achou do final. Você gostou ou não? Por favor, gente, fale para mim se você gostou, que eu preciso ter essa visão. Eu não tenho. Fala pra gente. Eu queria ter. Queria muito ter essa visão de que ela foi boa, porque a minha visão é totalmente negativa. Eu não consigo ter essa visão. Não consigo, eu acho que nem se... Sei lá nem se o que, mas eu nunca vou conseguir ter essa visão, que o final foi bom. Porque pra mim foi horrível. Foi péssimo. Mas, então, galera, aproveitando que vocês vão comentar, aqui no YouTube ou então nas redes sociais, aproveita e segue o podcast aqui no Spotify. Tem aquele botãozinho seguir, verdinho ali em cima. E se você tá ouvindo aqui no YouTube, inscreva-se no canal. Tem esse botãozinho aí, inscrever-se, em vermelho, e ativa o sininho com a opção todas ativada, porque aí você vai receber todos os vídeos do canal Nerd da Hora.
Lá tem bastante conteúdo. Muito conteúdo. E aqui no Spotify você vai receber todos os novos episódios do DauraCast. Então é muito importante que você siga a gente. E eu já agradeço de coração a todos. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Esse, com certeza, é o maior episódio que a gente já fez. Então, Sim. muito obrigado mesmo Desabafo. por você que está ouvindo até aqui. Porque foi um pequeno desabafo, ou um grande desabafo. Foi um pequeno, grande desabafo. E muito obrigada, gente. Até mais, nerds. Surprise, motherfucker! Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Ela aparentava ser uma mulher firme, segura, decidida. Ela tinha pulso firme. Eu gente, nem o Johnny gostou. O Johnny tá manifestando o ódio dele pelo final. O ódio dele. Ele tá manifestando. Eu acho que isso aí tem que ir lá no final, nos erros. Sim. Ou não, O Johnny hoje. nunca latiu em nenhum dos que a gente gravou. É a primeira vez que ele tá latindo no meio do episódio. Então, mas como eu tava falando. Uai. Os irmãos que fizeram Game of Thrones que estão fazendo isso com a gente. Boicotando o podcast. Gente, que estranho. A gente tava indo tão bem falando. Sim. Eu só lembro de você falando ruim. Aí do nada, pá, caiu. E daí, o que eu falei depois de ruim? Eu só ouvi até o ruim. Eu falei péssimo. Daí caiu. Deu uma mexida no microfone aí? Fez algum barulho? Não. Não? É porque o meu ficou a cabeça e ele ficou balançando. Mas então. E muita coisa Você falar. Então sossega aí, pega essa pipoca. Eu não entendi o que ele falou. Sim. Vai. Olha. Tadá!